The truth. Bom, gente, é importante dizer que todas as informações que eu tô trazendo aqui é de um site chamado Descontexto. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem depois, só dando todo o critério desse vídeo para eles, beleza? Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer algo diferente, a gente vai falar um pouco sobre arte, mais específico sobre o pintor Francisco de Goya e mais específico ainda sobre as obras obscuras dele, que particularmente é o que mais me encanta nesse pintor. Francisco de Goya foi um dos pintores mais importantes da Espanha, da passagem para o século XVIII para o século XIX. Ele era muito familiarizado com a família monárquica, mas ele também tinha uma simpatia com o ideal iluminista da época. Não à toa, ele pintava o cotidiano da família real daquela época. Prosseguindo agora para as pinturas obscuras, todas elas estão disponíveis na antiga casa dele, na chamada Quinta del Sordo. Sem mais papo, vamos direto para as pinturas, que a primeira delas já é bem forte. Eu devo dizer que todas elas são fortes, ok? E essa primeira, temos a imagem de um cão, a pintura se chama El Perro, eu acho que é assim que se pronuncia, mas tudo bem. E nessa imagem a gente pode ver uma solidão. A primeira impressão que a gente tem nessa imagem é uma solidão. A pintura mostra apenas a cabeça de um cachorro. A gente não sabe onde está o corpo desse cachorro. Muitos críticos acreditam que o cachorro estaria afundando. Sobre o sentimento de solidão, é muito óbvio, a gente pode ver que o cachorro está ali, naquele tremendo vazio, sem nenhuma outra figura aparente, certo? Só está ele ali, o bom companheiro afogando no que a gente não sabe o que é. A polêmica dessa imagem está numa fotografia de Laurent, ou Jean Laurent, não sei se também a pronúncia está certa, mas foi o único fotógrafo que fotografou as pinturas de Goya. Na imagem dele é possível ver como se fossem pássaros no que parece um penhasco, certo? E se você analisar bem, o cachorro não está mais afundando, porque a gente consegue ver bem pequenininho uma parte do corpo dele ali do lado da cabeça. Com isso leva a uma teoria dos críticos dizendo que essa imagem, essa pintura, está inacabada pelo Goya. Bom, gente, indo para o segundo quadro dessa grande coleção, temos o Vision Fantastica, que tem outro nome também, e isso é muito comum nas obras de Goya, porque ele não deu um nome para as obras obscuras dele. Então, o outro nome dessa obra é Asmodeia. Esse quadro se encontra à direita do El Perro, e é uma coisa muito intrigante nesse segundo nome, Asmodeia, que em português ele fica Asmodeus, que é um demônio do livro de Tobias, do Antigo Testamento. E ele é considerado um dos 7 anjos do inferno. Sobre o contexto desse quadro, temos que ser um pouco delicados, porque estavam acontecendo algumas mudanças na Europa, principalmente na França, que estava acontecendo na Era Napoleônica. E Goya, ele ficou sutilmente, na verdade ficou bem irritado com o governo espanhol, porque ele se submeteu ao poder de Napoleão. E nesse quadro a gente pode ver, no primeiro plano, aqui na direita, as tropas de Napoleão, as tropas francesas, e lá no fundo as pessoas que tinham ideais liberais. E o pintor era o contrário isso. O Goya era completamente... ele não gostava dessa época, dessa sucumbição de poder. Sendo que com isso ele pintou diversas referências a isso em vários quadros seus obscuros. Então na pintura a gente tem o demônio, o Asmodeus, o Asmodeia, que abaixo dele está tendo a invasão, a guerra. E vale ressaltar que tem um ponto em comum nessa obra com a obra do El Perro, que é a montanha. Não sei se vocês perceberam, não lembro nem se eu comentei, eu acho que eu não comentei, mas no El Perro tem uma montanha, como se fosse um abismo. E a gente pode encontrar esse mesmo abismo nessa obra Asmodeia. De acordo com o site, diz que em específico essa montanha, que está em específico nessa obra Asmodeia, eu falo Asmodeia porque falar o outro nome toda hora é muito complicado. Diz que acham, os críticos analisam e acham que seria a prisão de Gibraltar, e era onde era o refúgio dos liberais da Guerra Civil. Um pouco mais sobre o demônio, a gente pode analisar que é uma figura feminina atrás dele. E acreditam os críticos, que essa figura é um outro demônio. Também há outro ponto de vista. Dizem que a figura feminina que está presente ali é o próprio Asmodeus.
porque foi retratado em umas pinturas de Luís Velho de Guevara, não sei também se eu tô falando o nome certo, se a pronúncia está certa, mas prosseguimos, que o Asmodeus seria representado por uma figura feminina. Por isso, alguns críticos acham que aquela mulher, aquela figura feminina da tela é a Asmodeus, ou Asmodeus, não sei. E esse Asmodeus, ele não poderia estar em outro lugar, né? Tá tendo uma invasão naquele período, e era um período muito delicado para a Espanha, porque era um período que a Espanha estava sendo invadida, e ela estava vivenciando aquilo. E aquele demônio caracterizava a guerra e a ira das pessoas. A terceira imagem é uma imagem um pouco mais grotesca. Acho meio difícil, mas eu digo mais sobre as faces das pessoas. Essa terceira imagem se chama Procesión de Santo Oficio, ou Peregrinación a Lei de Santo Isidro. Que esse quadro está ao lado de Asmoeda. Prosseguindo assim, né, podemos observar diversas pessoas que estão indo a algum lugar que a gente não sabe qual é. E tem um personagem que nos chama muita atenção, porque ele está trajando uma vestimenta muito comum do Tribunal da Inquisição. Que é muito estranho isso, porque ele tá meio jogado ali, não jogado, lógico, ele tá em uma multidão, mas só ele, apenas ele, de todos, só ele tá trajando isso. Alguns críticos acham que as demais pessoas poderiam ser monges, e outros vão além. Dizem que essas pessoas poderiam ser até bruxas. Agora vamos lá, pra quarta pintura. Temos umas que é uma das minhas favoritas também, muitas delas são uma das minhas favoritas, mas essa em específico é bem intrigante e bem perturbador, tá? O quadro se chama Mujeres Rindo, acho que é assim, não sei. Ou Dos Mujeres e um Hombre, porque no quadro a gente consegue ver duas figuras femininas e um homem. Bom, esse quadro tá à esquerda de Procesión, aquele último que eu acabei de falar, e possui um tom bem escuro também. É muito engraçado porque esse quadro gera algumas confusões, algumas polêmicas, porque as expressões dos próprios personagens são muito aleatórias, não são fáceis de interpretar, é isso que eu quero dizer. E as mulheres, por exemplo, parecem estar sorrindo de uma forma meio macabra, não? Alguns críticos dessa obra alegam que essas duas mulheres são as prostitutas, porque Goya geralmente representava elas em pares. Já o homem, os críticos falam e analisam que ele estaria fazendo onanismo. Houve uma pesquisa em raio-x dizendo que aquela obra foi retrabalhada para chegar nesse ponto. Porque antes, no raio-x, mostra que o homem e as duas mulheres estavam de outro jeito. O homem não estava com aquela mão naquele lugar e aquelas mulheres estavam olhando para um livro que estava no joelho do homem. Estava apoiado ali, eles estavam todos olhando para um livro. E essa pesquisa até que faz sentido, porque Goya dificilmente retratava sexo em suas imagens. Ele, quando retratava, ele retratava de uma forma muito, muito discreta. E quando não discreta, ele sempre censurava. Para a quinta pintura, temos La Lectura, ou Hombres Lendo. Não há muito para falar dessa imagem. O que eu tenho para falar é que são só apenas 6 homens que estão lendo um livro, olhando para um livro. E no site, ele fala que seria um ato de homem fazer isso. Não dá para saber quem são aquelas pessoas. Isso que deixa intrigante esse quadro. Agora, o sexto quadro é Atropos ou Las Parcas, que esse também é um dos meus favoritos, que é nada mais nada menos que uma representação das moiras da mitologia grega. E nesse quadro a gente pode ver as 3 divindades que controlam o destino. Na mitologia romana, eram conhecidas como Nona, Décima e Morta, respectivamente, claro. E na mitologia grega eram conhecidos como Cloto, Láquesis e Atropos. E as suas funções eram, respectivamente, a Cloto, ela tecia o fio, no caso, marcava o nascimento do humano, porque elas todas que diziam o destino do mortal, e nem o próprio Zeus poderia interferir nisso. Láquesis, que era do meio, era responsável pela continuidade da vida, ela que era a representação do tempo. E no final, o que dá nome ao quadro, Atropos, que ela com sua tesoura cortava o fio da vida, que era o fim da vida do jovem mortal, ou do velho mortal. No meio a gente pode ver um homem, que o site descreve como um homem ou um Prometeus, que ele está algemado. E todos esses personagens parecem estar acima
da Terra, ou seja, no céu. E é muito curioso porque a gente pode tirar diversas conclusões dessa imagem, e ele abre brecha para muitas e inúmeras interpretações. Bom, gente, eu preciso dizer que esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, provavelmente 2 partes. Vale dizer que eu não sou nenhum expert, não sou formado em arte, só sou um leigo aqui que amo muito o Goya, muito as obras obscuras dele, e quis trazer pra cá. É isso. Deixem um like se gostaram, se inscrevam no canal. Valeu, até a próxima, gente.